todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 até o 21. E destacamos o versículo 16 que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus donos. O tema de hoje é: só o Espírito Santo nos ajuda na fé, perdão, vida e salvação. O apóstolo Paulo estava no seu trabalho missionário e ele era ajudado pelo Espírito Santo, por ordem de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Jamais o apóstolo Paulo iria concordar com a ajuda de um espírito maligno e por isso ele expulsou esse espírito. A questão era que tinha uma jovem que tinha um espírito do demônio dentro dela e tinha essa capacidade de adivinhar as coisas. E ela dava um lucro muito grande para os seus donos, porque essa jovem era escrava de algumas pessoas. E esses ganhavam dinheiro com isso. Ela não. Ela só tinha prejuízo. Então o apóstolo Paulo, após se irritar com alguns dias ela seguindo ele e falando que ele era um apóstolo do Senhor, que as pessoas deveriam ouvir o que ele estava falando porque falava da parte de Deus, o apóstolo Paulo se voltou para ela e expulsou esse demônio. Deus não precisa da ajuda do diabo. Jamais. Nós cristãos não precisamos da ajuda do diabo. A igreja, ela só vai para frente, ela só vai em frente quando o diabo fica do lado de fora e de preferência muito longe. A igreja não pode contar com a ajuda do diabo em nada, absolutamente nada. Somente o Espírito Santo é o nosso ajudador. Por isso, precisamos ficar atentos. E esse é um ponto importante que esse texto nos ensina. Porque nem tudo o que brilha é ouro. Pode ser apenas um caco de vidro. Aquilo que aquela jovem fazia, para muitos era uma maravilha. E eles pagavam para ela adivinhar coisas para eles. Mas era uma enganação, era de um espírito maligno. Assim tem muita gente correndo atrás de espíritos malignos para tirar proveito de situações financeiras, ou então de apostas em loterias ou coisas do futuro. Mas quando esse espírito ele se aproxima de nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar distância e não se deixar aproximar. Se esse espírito vem diante de nós ou vem perto de nós e especialmente ele está numa pessoa e começa a fazer propostas interessantes até, ideias, pensamentos, atitudes até estranhas, ou ele aparece em sonho para nós, fazendo previsões, adivinhações, coisas que vão acontecer, tomemos um cuidado, porque isso pode ser apenas o diabo. E ele está tentando nos convencer que é um espírito bom. Só que ele faz as previsões e ele vai, quem sabe, para dar certeza naquilo que ele está prevendo, porque ele não sabe o futuro, ele vai tentar lutar para que as coisas sejam assim. Veja, ele vai mexer os pauzinhos para que aconteça conforme ele está prevendo. Mas o diabo não sabe o futuro. Quem sabe somente é Deus. Então, quando há acertos, ele também está envolvido
para que as coisas deem certo conforme o seu pensamento. Agora, qual é o lucro nosso nisso? Como cristãos falamos aqui. Nenhum. Porque se nós temos que ficar em um momento nas mãos do diabo ou um espírito enganador, como se diz adivinhador e assim por diante, se temos que ficar um instante, então logo estaremos em 2 instantes, e logo mais em 3, e não saímos mais das suas garras. Aquela jovem, nós não sabemos a história dela. Por que ela permitiu ou então se associou a um espírito mau? O que aconteceu? Mas a solução nós sabemos. Foi expulso por um profeta do Senhor, um apóstolo do Senhor, expulsou em nome de Jesus aquele espírito e ela estava salva. Mesmo que aqueles donos ficaram bravos porque não tinham mais aquele dinheiro. Então agarraram o apóstolo Paulo e Silas e foram perseguir a igreja, com raiva porque perderam dinheiro. Tomemos um cuidado para que nós sempre fiquemos perto de Deus. E perto de Deus nós vamos evitar coisas enganosas. Nós vamos evitar coisas que, pela palavra de Deus, são estranhas ou até aparentemente milagrosas. Mas porque nós somos filhos de Deus e lemos na palavra, ouvimos a mensagem, o sermão, as leituras, e Deus fala diferente do que estas coisas se apresentam para nós, nós vamos manter distância. E temos que ter consciência que somente o Espírito Santo nos ajuda. O diabo, seus demônios sempre nos prejudicam. E ao eles falarem alguma coisa, eles também vão lutar para fazer que aquilo dê certo. Não que eles sabem o futuro. Eles vão tentar fazer aquilo dar certo para eles e não para nós. Por isso, quando acontecem coisas semelhantes de espíritos enganadores virem perto de nós, vamos rapidamente pedir para Deus nos ajudar, Deus limpar o nosso coração, porque só o Espírito Santo nos ajuda na fé, no perdão, na vida e na salvação. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós temos receio que muitas vezes pessoas se aproximam de nós para pregar falsidade, fazer coisas estranhas, mas às vezes nem são pessoas, puramente falando, mas espíritos do mal. Ajude-nos para que nós não caiamos nas garras do mal e ajude-nos para nós sempre sermos ajudados pelo Senhor, porque perto do Senhor nós estamos seguros. E é nesse ponto que queremos também te pedir que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados e fica sempre morando em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.